Como é que é o nome dela? Casa de Lloyd, olha eu, novo curso. Quem está pagando a mentoria Casa de Você tá Lloyd e fazendo duas Eunice, coisas ao mesmo tempo, né? Aí fica. Ó. já está gravando agora. Ela pediu pra entrar, tá? Pode entrar. Vou esperar ela entrar para a gente começar. E aí, eu já imprimi essa nova temporada, ó, esse ano. Aí já mandei para vocês aí o PDF, que vocês podem imprimir em casa. E lá na igreja agora tem uma encadernadora aí, se vocês quiserem encadernar lá, tá? Ó, que gracinha. Ficou esse ano, tá? Do ano de 2026. Aí a gente mudou aqui, ó, os calendários, ó. E aí aqui tem as disciplinas espirituais. Todas as disciplinas espirituais que a gente precisa trabalhar. A gente colocou, Tati, todas as disciplinas espirituais, propósito, jejum, oração, palavra profética, contemplação, como é que é o outro? Serviço. Ficou muito lindo. Leitura bíblica, oração, rotina, perdão, missão. Ficou muito fofo. Então, eu imprimi o meu, aí cada uma imprime o seu para não ter gasto, né? Pra gente não ter despesa e a gente ficar. Deixa eu aceitar ela aqui. Entrou. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmã Ana entrou, Carol, seja bem-vinda. Se apresenta pra gente. Tá com o Tá, áudio você tem que tirar desligado. o microfone. Bom dia, paz. Eu sou a Carol, sou irmã da Priscila, sou esposa do Leandro. Nós estamos na Igreja Metodista da Tijuca e mãe da Rebeca e do Roberto. Delícia. Seja bem-vinda. Obrigada. Essa é uma mesa para pastoras, esposas de pastores e pastoras em processo, né, que estão se preparando. E eu sei que seu coração está nesse lugar. E também a nível de cidade, nós somos, né, do reino, mas nós estamos conectados no território de Teresópolis, que o Senhor nos deu essa terra para conquistar. Entendendo esse lugar, seja bem-vinda, que a graça e o amor do Pai esteja sobre você. Amém? A gente está Amém. aqui juntas para somar, para uma conhecer a outra. Quando a gente andar na rua, a gente se olhar e a gente falar: olha, ali é uma esposa de pastor, ali é uma pastora, que Deus te abençoe, né? A gente ter essa conexão de reino, né? Sem competição, mas com unidade, com graça. Amém. Pastor Esté, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, meninas? Pastora Tati, ora pra gente. Amém. Bem-vinda, Carol. Aproveitar. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Pai, como é precioso termos esse momento onde nós paramos tudo, nós silenciamos todas as vozes dos afazeres, de todas as preocupações, ansiedades, Senhor, e já iniciamos a nossa semana no melhor lugar, que é no centro da tua vontade. Obrigada por essa mesa, obrigada, Senhor, porque tu tem um propósito para nós, para cumprir. E eu tenho certeza que o Senhor tem fortalecido, o Senhor tem falado, e não será diferente nesse dia. Pai, que nossos corações estejam totalmente abertos, a nossa visão esteja totalmente alinhada com a tua visão, os nossos ouvidos apurados para aquilo que o céu quer revelar através dessas pastoras, Senhor, através da pastora Ludmila, nas nossas vidas. Nós te louvamos e rendemos graças a ti. Bendita seja, Senhor, essa mesa, bendito seja esse momento para os nossos corações estarem mais parecidos como discípulas de Jesus. Assim rendemos graças a ti, já compartilhando, já partilhando do pão dessa manhã. Nós te louvamos no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, né? A gente começar logo com essa oração que aquieta nossa alma, aquieta nosso coração.
Eu não sei vocês, mas as minhas expectativas de nós estarmos juntas sempre é isso, né? Saber que a gente está nesse barco com Jesus, que nós todas somos discípulos de Jesus, estamos enfrentando dores, preocupações e angústias que nos permeiam, né? Que tem a nossa medida. Então é diferente, né? A gente vê essa movimentação do céu, né? A gente vê como que o Espírito Santo, ele tem aquietado a nossa alma, né? Ele tem aquietado os nossos pensamentos. Eu não sei vocês, mas o Espírito Santo, ele aquieta os pensamentos, ele aquieta a nossa fala, né? A nossa voz, ele aquieta a nossa alma que fica querendo gritar aqui dentro. E o Espírito Santo traz uma plenitude de um novo dia que só Ele pode nos dar. Amém? Que você nunca deixe, querida, de apreciar, nunca deixe de apreciar esse lugar simples, mas tão poderoso que é, né, a rotina, o cotidiano com Deus, né? A simplicidade desse lugar do cotidiano com Deus. Nunca deixe de apreciar. Não fique distante dele, né? Deixe que ele se aproxime um pouco mais, cada dia um pouco mais. Eu acho que o mais perfeito que Deus nos deu é que, por mais que Deus tenha autoridade para fazer em uma palavra o de repente dele, ele também nos deu a rotina para a gente permanecer nele, a gente se desenvolver, a gente construir nele esse lugar, dia após dia, até que o Senhor venha. Amém? Então, esse lugar é um lugar que o Espírito Santo tem nos moldado. E hoje, o Douglas Gonçalves trouxe as experiências dele, mas eu achei muito comum para nós, né? Muito real. E aí a devocional de hoje ele fala, né? Porque não escuto a voz de Deus. É na verdade uma pergunta. Eu não sei se você tem sentido essa dificuldade de ouvir a voz de Deus. Como eu falei para vocês, não só ouvir a voz de Deus nítida, mas, sabe, se calar. Porque uma coisa que mexeu muito comigo é você se calar, calar seus pensamentos, calar a sua voz, calar a tua alma, né? Tem gente que para tirar a ansiedade tem que botar televisão para ouvir, coisa para ouvir, tem que ouvir outras pessoas, né? Para calar a si próprio, né? E é muito bom quando a gente está de bem com Deus, bem com você mesma, que você tem prazer em estar com seus pensamentos, prazer em estar com a tua alma, sabe? Aquietar, se aquieta, mulher, sabe? Aquela coisa que Deus falou assim, né? Porque estás perturbada, né? Então aquieta-te em nome de Jesus. Então é muito bom quando a gente leva a nossa vida para esse se tornar, se desenvolver, porque isso, irmãs, é um desenvolvimento, né? A gente precisa desenvolver a nossa alma, o nosso espírito para o propósito de Deus. Amém? Então é muito bom a gente se dar o benefício da dúvida e se perguntar: por que eu não? Por que eu? Para de pensar no outro, pensa em você, sabe? Porque eu não escuto a voz de Deus. Por que nós não estamos ouvindo a voz de Deus? Porque as pessoas vêm até nós, elas vêm angustiadas, preocupadas, ansiosas, porque elas não estão ouvindo a voz de Deus. E aí ele usou o texto de Mateus 14, 23, que diz, né? E tendo despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Mais um versículo, João 12, 49. Porque não falei por mim mesmo, mas ao Pai que me enviou. Esse me ordenou a dizer o que anunciar. Olha que coisa poderosa, né? E aí ele conta aqui uma experiência dele, eu acho muito importante pra gente, que ele fala: você ouve a voz de Deus? Muita gente descreve dizendo que consegue. Tem que admitir que não é fácil nem automático, pelo menos para mim. Para minha avó, que é uma mulher de oração muito consagrada, ouvir a voz de Deus é mais comum, conforme inúmeras histórias que ela já contou.
O que acontece? Será que Deus está mais na época dela ou hoje não fala tanto? Será que logo, nossa geração, o Senhor resolveu ficar menos comunicativo? Não é isso. No livro de Malaquias, Deus fala: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6. O autor de Hebreus diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Se Deus não mudou, então deve haver algo errado conosco com a maneira como buscamos ouvir a voz de Deus. E aqui eu vou parar. Eu queria que você olhasse para você, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, e você conseguisse, né, discernir quais os barulhos que têm impedido você de ouvir a voz de Deus. Começa a anotar aí. Coloca teu post-it de hoje. Cadê nosso post-it? Vamos lá para nossa prática da cópia, para nossa vida no altar, né? Desenvolvendo a prática. Eu tenho uma disciplina aqui em casa de muitos anos, eu não sei vocês. Eu desenvolvi ela porque há muitos anos de casada, as crianças eram muito pequenas, o Esdras e o Isaac, e eles eram extremamente agitados, já acordava ligando a TV, falando, brincando, pegando brinquedo, jogando, e era bola, e quebrava as coisas, e enfim, né? 2 meninos pequenininhos em casa, pensa, né? Vocês já passaram por essas experiências também. E aí, quando eles acordavam o Bruno, e eu via assim, o Bruno, ele precisa de um sono. Eu já durmo muito pouco e eu fico super bem. Essa noite eu dormi pouquíssimo e assim, super bem. Eu fico feliz, eu fico de boa. Eu não fico irritada, mas ele não é assim. Se ele não dormiu o suficiente, ele paralisa, gente. Ele paralisa. É impressionante. E aí, há muitos anos atrás, eu desenvolvi uma técnica aqui em casa de que quem faz barulho na minha casa sou eu. E quem acorda meu marido sou eu. Porque o meu marido carrega pesos espirituais e guerras que ninguém carrega. É muito fácil para o meu jardineiro chegar aqui e fazer um barulho, porque ele não tem noção da medida da minha casa. Ele não vive as nossas guerras, ele não vive as nossas angústias, ele não tem entendimento do que é uma casa pastoral. É muito fácil uma faxineira chegar aqui em casa e começar a botar a música alta, mesmo que seja evangélica, né? Ai, bota lá logo Fogo e Glória, né? Tem Sabor de Mel da Damares, né? 10 horas da manhã, 3 horas da tarde. Para ela, tá tudo bem. Por quê? Porque ela não tem entendimento. Ela não vive as minhas dores. Ela não vive as minhas angústias. Ela não vive as nossas preocupações. A mente de uma casa pastoral, ela é diferente. A tranquilidade de uma casa pastoral, ela precisa ser diferente. Então, a paz que excede todo entendimento, que é o árbitro do nosso coração, ela também é medida no nosso ambiente. E a nossa casa é um refúgio de paz. A nossa casa precisa ser um lugar de refrigério. A nossa casa, irmã, precisa ser um lugar de oração, né? Nossa casa precisa ser um monte, né? Que Jesus aqui, ele falou, olha, ele se despediu da multidão a fim de orar e ele subiu para um monte. E nesse lugar, ele se conectou com Deus. E eu entendi esse lugar. O meu marido precisa desse lugar todos os dias, porque ele carrega pesos que nenhum outro homem carrega. Claro, pastor carrega, entendeu? Profeta, pastor, mestre, discípulo. Eu não estou querendo, gente, trazer para gente uma crise existencial, não estou querendo botar peso sobre a vida de vocês, mas eu quero trazer discernimento para que vocês andem nesse lugar, para que vocês entendam que a sua casa tem uma medida diferente. E você precisa calar as vozes, não porque não somente sobre as suas emoções ou sobre o que o Douglas traz muito aqui, é uma devocional interna, é uma devocional pessoal. Mas eu estou falando para pastoras, eu estou falando para esposas de pastores.
Eu estou falando para pastoras que estão se preparando para, sabe, receberem o título, porque já receberam o cajado, já receberam a palavra, né? Nós já andamos sobre a palavra. Amém? Nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos. Então, a Carol, a Priscila, a Osiane, elas já andam pelo que elas creem. Amém? Por mais que vocês são metodistas, mas a Esté, a pastora Ana, a pastora Tati, a pastora Zenilda, a pastora Silvana, que vai ouvir depois, a pastora Sinara, Angélica, a gente já carrega dores e uns pesos, umas tribulações, irmãs, que não são nossas. A nível de igreja, a nível de cidade, sabe? Então, nós precisamos andar com uma paz que excede todo entendimento. Como andar com essa paz? Calando as vozes, calando os aparelhos, calando tudo, irmãs. Nada pode roubar você. Não deixa nada roubar a paz que excede todo entendimento no teu coração. Faça da tua casa um monte. Faça da tua casa um refrigério, um lugar de fortaleza, sabe? Coloque uma medida protetiva hoje na tua casa. Se você não tem colocado, comece a colocar. E é tão poderoso que a experiência que o Douglas conta é que ele estava em um salão de cabeleireiro esperando, aguardando para ser atendido. E uma moça que estava secando o cabelo de uma cliente, uma cabeleireira, ela atende o telefone e com o secador ligado. Você já conversou com o secador ligado? Gente, eu ia ligar o secador agora, mas como eu falei para vocês, eu até trouxe, olha isso. Porque eu sou dessas, né? Eu sou bem dinâmica, bem prática. Mas como eu falei para vocês, sabedoria, né? Minha casa tá todo mundo dormindo. São 7h20 da manhã. Não vou acordar ninguém na minha casa. Nem meus filhos, nem meu marido. Daqui a pouquinho eu vou acordar eles, porque eles vão sair cedo hoje. Mas por quê? Porque eu preciso ter discernimento e sabedoria. Meus filhos lutam guerras, irmãs, que eles não têm discernimento e entendimento. Porque eles são filhos de pastores e a nossa casa tem guerras diferentes. Eu nunca fui daquela mãe de puxar a coberta, de puxar, jogar o filho para fora. Vai pra rua que eu vou dar faxina na minha casa. Eu vou limpar essa casa, menino, preguiçoso. Sai daqui. Não, a nossa casa não. Sabe, o nosso sono, irmãos, ele é muito precioso. O nosso sono, ele traz renovo. A ciência agora, né, a neurociência provou que o sono, ele o quê? Ele renova os neurônios. Mas a palavra de Deus já dizia para mim e para você, e a palavra de Deus já existia, e ela já declarava que o quê? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são a soma de não sermos consumidos. Olha que poderoso. Então Jesus já está falando para mim e para você, minha filha, o sono é uma medida protetiva para renovar os seus neurônios, para tirar a ansiedade, para trazer paz. Irmã, pode ter o caos que for, eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu durmo. Nem eu durmo pouco, mas eu durmo pesado. Eu durmo bem, sabe? Eu capoto. Então, nada pode roubar o nosso sono, o nosso descanso. E silenciar, sabe, o caos que o mundo lá fora prega. Silenciar, né, qualquer outro tipo de estresse. Existe o estresse, o quê? De audição, né? Existe o quê? Aquela coisa que a gente fala muito na época de política, né? Mas depois a gente se esquece, né? Que a gente fala que é o lixo sonoro, né? Aquela névoa sonora, aquela neblina, a gente tem que limpar isso da nossa vida, da nossa casa. Limpe isso do seu coração, limpe isso da sua casa. Não aceite que o diabo use estratégias para roubar a virtude da sua casa, a virtude pastoral, a virtude ministerial. A unção que você carrega, irmã, ela precisa ser protegida. E hoje o Senhor está falando para você, proteja a sua casa no silêncio.
Assim como o Douglas Gonçalves falou daquela mulher, né, que ligou o secador de cabelo e queria ouvir outra pessoa no celular. O secador de cabelo impediu ela de ouvir. Sabe o que ela ficava falando? Ela gritava, ela falava: fala mais alto, eu não tô te entendendo. O quê? O quê? O quê? A gente fica muito assim, né? Quando a gente tá andando na rua, a gente fica: o quê? O quê? Parece até que a pessoa que você tá o quê? Tá doida, né? E o seu fala: não, filha, você não tá doida. Você só precisa fazer uma coisa de cada vez. Desliga o secador para você ouvir o celular. Então, às vezes, nós queremos, irmãs, dar conta de tudo. E tem muito barulho. E a gente não dá conta. Então, a gente não protege os nossos. A gente não protege a nossa casa. A gente não protege. E hoje o Senhor está falando para mim e para você. Nós somos essa geração eleita. Deus não parou de falar comigo e com você. Ele não muda, amém? Ele continua sendo o mesmo. E ele está dizendo que essa geração, agora, eu e você, precisamos ouvir a voz de Deus. E o que a nossa geração tem se distraído? Quais são as estratégias de Satanás para roubar a paz na nossa casa, para roubar a voz de Deus? É o telefone, é o celular. O que mais? O que vocês podem colocar aí? Gente, eu não sei você, mas videogame eu acho que me dá muito barulho na minha cabeça. Graças a Deus, quando as crianças jogam, eles botam fone, mas eu não gosto. O que mais que vocês... Vizinho, gente. Você tem um vizinho colado em você que é barulhento? Não é fácil, né? Porque vizinho você tem que aprender a administrar o barulho, né? Porque você não tem como mandar o vizinho embora, né? Só orando, irmão. Ora, 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 ora. Você quer mais que vocês querem escrever aí? Quer escrever? O que mais? Barulho? O que essa geração precisa se livrar? O que Deus está falando aí com você, que tem impedido você? O que tem feito barulho na sua casa? A gente tinha uma igreja lá em Iguaba que tinha uns atribulados que eles pegavam a caixa de som e jogava para a igreja para fazer barulho, sabe? Para dar mesmo aquela irritabilidade na igreja, para falar assim: a igreja faz barulho, a gente também vai fazer barulho. E era assim, tão triste aquilo, né? E a gente começou a orar, 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 e graças a Deus, sabe? Eles mudaram. Então, assim, acho que toda igreja já passou por problema, né? Tem igreja que passa por problema de processo, né? De barulho, de vizinho. Aí agora tem o decibéis. Mas, gente, como igreja que somos, como família pastoral que somos, há uma medida sacudida, transbordante da glória de Deus para proteger a voz de Deus na nossa casa. E se o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, ele está dizendo para mim e para você: filha, obedeça, desliga essa televisão, desliga esse som, desliga o YouTube, desliga o Instagram. Para você é não. Todo mundo pode, mas você não. Né? Todo mundo pode, mas você não pode. Começa, irmã, a ter domínio de coisas pequenas. Porque às vezes você quer dominar coisas grandes, você quer uma grande mudança na sua casa, mas você não domina, sabe? O celular que é tão pequeno. Quem tem dominado você? O celular ou você tem dominado o celular? Se você tem pequenos vícios, né? De jogo, de rede social. Gente, eu estava vendo uma reportagem que a moça estava dizendo que ela ficou 28 horas no TikTok. Eu nem sabia. O celular calcula o tempo que você fica nele, né? Então eu falei, gente, que loucura, a mulher nem dorme. Ela falou que tomava remédio com energético. Por quê? Porque ela, usando o celular, ela fazia dinheiro, né? Joguinho, né? E eu fiquei apavorada com aquilo, porque o mundo tá fazendo isso, o capitalismo tá movendo a gente para silenciar a voz de Deus de uma forma sutil, um espírito de engano. Por quê? Porque ninguém vai dizer que não tá ouvindo Deus. Pelo contrário, vai dizer o quê?
Estou trabalhando. Não, eu estou fazendo as coisas boas, eu estou sendo mãe, pastor, eu estou cuidando da minha casa, sabe? Isso são distrações. O diabo, ele é enganador e ele quer enganar a minha vida e a sua. Nessa geração, em nome de Jesus, querida, aprenda a andar no silêncio de Deus, no rebanho como Davi, sabe? Pastos verdejantes para mim e para você. Aprenda como o profeta Samuel, 1 Samuel 16, de 11 a 13, a se compor com livros, a entender provavelmente que Deus quer falar com você através do ensino, através da leitura. Pedro estava andando sozinho no terraço da casa quando ele teve a visão do lençol e tudo se aquietou e havia silêncio. Se você quer ter visões proféticas como Pedro, tenha silêncio. Algo muito poderoso. O militar romano chamado Cornélio estava orando em silêncio quando Deus falou com ele através de um anjo. Você quer ver anjos celestiais? Silêncio. Você precisa praticar a disciplina do silêncio. O silêncio é uma disciplina espiritual. Sabe, queridos, hoje tente fazer silêncio. Fale menos. Ontem Bruno pregou e ele falou assim, ó, a gente olhe menos, fale menos e ouça menos. Tudo menos. A gente, quanto envelhece, a gente percebe que a nossa maturidade ela vem quando a gente fala menos, mas quando a gente também ouve menos. Você não tem necessidade de ouvir tudo. Você não tem necessidade de saber de tudo. Você não tem que aprender sobre ciência, sobre qual foi ontem a fofoca da Globo, do Big Brother, pelo amor de Deus. Proteja a sua audição, sabe? Seja uma mulher focada, seja uma mulher com disciplina. Tenha, sabe, limites. Deus coloca limites protetivos. Irmã, para que você precisa saber da nova temporada, né, do MasterChef Brasil, a não ser que isso seja o seu hobby, mas, sabe, quem ganhou o Oscar, quem ganhou o Grammy, sabe, isso não vai mudar. Eu tava ouvindo aquele negócio do cachorrinho e eu fiquei assim, eu não fiquei me alimentando daquilo também o tempo todo, porque tudo que é demais, irmãs, rouba você, rouba sua audição, rouba seu tempo, rouba sua mente. E uma amiga, ela estava super nervosa, chateada. Ela falou: tem que ter leis para isso. Eu odeio. Gente, é um absurdo. Olha, Deus vai vir com fúria sobre essa pessoa que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu lembrei que um dia ela chutou o cachorro na minha frente. Ela deu um chute no cachorrinho dela. E aí eu falei, cara, um sujo falando mal lavado, né? A pessoa maltrata o próprio bichinho, aí quando tá nas redes sociais quer fazer justiça. Eu falei, cara, a pessoa não cuida nem da sua própria vida, vai cuidar da vida do outro. Por que eu tô falando isso, gente? Porque se você não cuida do seu próprio silêncio, como é que você vai cuidar do silêncio do outro? Como é que você vai ser uma pastora sábia, cheia de virtude do Espírito? Ouvir Deus para ajudar pessoas. Ouvir Deus para aconselhar a sua igreja. Ouvir Deus para ser um instrumento profético para essa cidade, levantada para esse tempo e para essa hora. Em nome de Jesus, que você possa hoje, né, lançar sementes, mas entenda que tipo de solo você está lançando. Será que é o solo à beira do caminho? O chão está pisado, duro, recebendo esse contraste, irmãs? Meu Deus, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Será que a tua alma é um solo hoje que vai desperdiçar a semente profética? Porque você está querendo fazer muita coisa, você está querendo ouvir muitas coisas, você, sabe, faz, e não ouve nada, sabe? Você está caindo em um solo que, de repente, a sua alma está distante, seu coração está distante, movimentando isso. Tem pastoras, irmãs, que a alma está tão... A alma está tão angustiada, tão ansiosa, que ela é viciada em videogame. Porque é uma distração, porque ela não quer resolver, ela não quer aquietar a alma dela.
tem vícios, sabe? Infelizmente, o índice de pornografia cresceu entre as mulheres. Antigamente existia um contraste entre os homens e as mulheres, hoje em dia não. A pornografia é uma fuga. E aí a pessoa vicia. A pessoa, ela acessa o que ela nunca deveria abrir. Como eu sempre falo, tem porta que você nunca pode abrir. Para você é não, Timóteo. Para você é não. Sabe, pequenas pedrinhas, pequenas, a gente vai, sabe, legalizando coisas ilícitas, né? Que a gente fala. Então, hoje o Senhor fala para você é não. O que você tem andado sobrecarregada? O que você precisa hoje, né, irmãs? Que ouvir e entender que é barulho, que tá roubando você, sabe? E que você precisa discernir a palavra de Deus sobre a tua vida. E eu quero abrir agora o nosso áudio. Eu queria que você compartilhasse, né? Ele fala assim: Jesus passava horas e horas orando. Para ele parecia fácil, meu Deus. Mas o que tanto conversava, o que tanto eles conversavam com Deus. Eu não tenho dificuldade, minha irmã, falar com Deus. Tem muita coisa para falar da minha vida, da vida dos irmãos da igreja, da intercessão, porque eu gosto de ser intercessora. Mas como faziam para ter uma vida de oração tão intensa e pessoal com o Pai? Olha isso, é intenso e pessoal. Então, assim, é rotina, é todo dia, é todo dia. Amém, irmã? Todo dia. E aí ele fala, né? Se isolava, buscava o silêncio, se calava em momentos que ouvia a instrução. O barulho que Jesus realizou, o trabalho, perdão, que Jesus realizou por 3 anos de seu ministério transformou o mundo. Ele vivia num dia de cada vez, obedecendo a instrução do Pai Celestial. Cristo ouvia a voz de Deus, porque aprendeu a buscar e fazer em silêncio. Aleluia, glória a Deus. E eu quero perguntar para você, querida, você discerniu aí algum barulho, algum aborrecimento, algo que está te deixando sobrecarregada, algum som de alguma coisa que hoje você precisa abandonar? E eu queria que você falasse isso publicamente, para a gente confessar, para a gente ser curada, para que o Espírito Santo fale comigo e com você, para a gente orar junto aqui. Amém? Porque a primeira frase da nossa oração hoje vai assim, ó: Senhor, eu confesso que estou viciada em barulho. Vamos confessar em nome de Jesus? Amém? O meu primeiro barulho aqui, gente. Mensagens. Amém? Muito mensagem. Jesus amado, muito barulho. Quem mais? Fala, gente. Para mim, o maior barulho é a questão de ouvir muito os problemas dos outros, e isso me acumula e emocionalmente acaba me atingindo, porque eu fico absorvendo, e acabo, às vezes, pensando mais nisso do que no contexto da adoração, na oração de adoração, na oração de busca, de entrega. Então, eu acho que o pior é isso, o barulho dos outros, dos problemas dos outros. Forte, Zenilda. E ser pastora é saber ter esse equilíbrio, né? Esse bom senso. Vocês lembram daquela árvore que o homem chegava em casa e ele botava tudo lá e quando ele voltava ele pegava de novo? Pastora tem que fazer isso também, tá? Pode entrar em casa, não. Senão nossa casa vira um caos. Eu acredito que vocês já tenham passado por essa situação. A gente teve que, quando chegar em casa, acabar com o assunto, porque a gente levava para a cama, né? A gente comia, a gente dormia, e tudo. A gente falava de igreja, de pessoas o tempo todo. Não pode. Não é saudável. Não. Perdão. Eu coloquei aqui, né, bem no iniciozinho, quando você começou a falar, eu não gosto muito eu não passo muito tempo no celular. Eu já tenho uma prática assim, né? Vejo muito pouco televisão, gosto de ouvir música, mas não é o dia todo. Eu amo
o silêncio. Eu gosto do silêncio. Mas, assim, algo que eu identifico como um barulho são os meus próprios pensamentos. Às vezes eu me sinto, assim, perturbada com muitos pensamentos, né? Eu penso muito. Então, muitos pensamentos preocupados, tentando encontrar conexões e respostas, né? Minha mente, ela é muito assim, trabalha muito. Eu penso muito, eu fico tentando conectar as coisas. Então, às vezes, eu tenho a prática aqui de parar, né, nesse tempo que eu tenho com Deus e eu oro mesmo, Senhor, esvazia minha mente, porque às vezes esse barulho interno é algo que me atrapalha realmente ouvir a voz de Deus, né? Amém. Gente, um discernimento para nós, que nós temos essa aflição da Pri, né? Todas nós aqui, nós somos mulheres empreendedoras, mulheres, né, líderes. Isso é uma graça de Deus sobre nós, né? Então a gente realmente tem que resolver as coisas. Mas é não trocar um por outro. Porque o que que a gente faz? Para se silenciar, a gente procura um outro barulho, né? Que foi o que ela falou, que ela não pratica TV, outros barulhos, né? Ouvir pessoas, ou TV, celular, TikTok. Celular não, gente. Tudo que tá dentro do celular. Mas coloque a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. Sabe, quando vem uma guerra na minha mente, uma seta do maligno, que eu tenho um pensamento mal, que eu penso em alguma coisa da pessoa, que eu quero, sabe, meu Deus, por que que aquela pessoa olhou torto para mim? Eu logo coloco, né, um pensamento: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho memórias de versículos e eu fico declarando os versículos. Às vezes eu ajoelho, irmãs, e eu tô tão sobrecarregada que eu não consigo orar. E aí, sabe o que me salva? Os meus versículos memorizados. Porque eu vou declarando eles automático. Aquilo vai me lavando, vai me limpando, sabe? Eu vou assim, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e vou declarando, declarando, declarando. Aí minha alma se aquieta, volta para o centro da virtude do Espírito Santo. Às vezes até bota a mão na minha cabeça: Senhor, sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, né? E aí eu volto para minha humanidade, sabe? Então, aquela coisa do Salmo 91 que diz assim: a seta que propaga ao meio-dia, às vezes eu estou fazendo comida e começo os pensamentos. É impressionante, né? As coisas práticas também me ajudam muito, né? A desligar. Eu não sei você, mas quando eu dou uma faxina, irmã, é o dia que eu mais prego bem. Quarta-feira eu ficava no fogo assim na igreja. É o dia que eu pego para lavar alguma coisa, eu dou uma faxina, levanto tudo, pego o meu físico, quebro Satanás no meio, aí quebra minha vida também, entendeu? Fala, Eu queria, fala. eu queria virar a câmera aqui, mas não consegui, ó. Já Às tá vezes eu não. tudo em pé. Meu Deus. Aqui o meu também, gente. Eu vou mandar uma Eu foto do meu. mostrei. Ah, tá. Aí eu vou só aqui, ó, meu Deus. Quem é capaz de extinguir os próprios erros, absorve-me das minhas falhas. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo nosso exterior se desgaste. Olha, meu Deus, tem misericórdia. Manda mais para nós, Pri, manda mais que nós vamos copiar. Nós vamos fazer a cópia de Cristo aqui, vamos dar uma junto com a outra. Vamos copiar, gente, vamos colar. Isso é Cheio de maravilhoso. post-it, cheio de post-it. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. E aí, gente? Quem mais? Compartilha. As meninas estão no trabalho, Tati. Ah lá, a Pititica já acordou, já era, né, Tati? Acordou, já era. Não, já foi pro quartinho dela de novo. Eu tive Gracinha. que comprar mais um, porque tá demais. Quebra tudo, Semana Jesus. passada já. Agora. Então eu vou compartilhar aqui, né? Anotei algumas coisas também.
E eu tenho aprendido, Deus tem falado muito comigo durante esse ano de 2025, comecinho, né? Que nem tudo é produtivo, né? E às vezes a gente é meio que cobrado como pastor, como pastora, como líder, né? A, a mostrar que está fazendo, né? A gente vai para a rede social, a gente não é uma crítica, tá? Mas é só um plano de fundo para a gente entender. A gente vai para a rede social, então a gente vê muito pastor, muito líder mostrando o seu dia, mostrando o que está fazendo. Olha, estou aqui tirando foto, visitando ovelha e bababá. Isso é legal, né? Eu de vez em quando faço também, não tem nada de problemático, né, nisso. Mas o problema é quando a gente coloca isso dentro do nosso coração, uma forma de comparação, e ouve as vozes de fora dizendo, às vezes não é nem ninguém não, é o que Pri falou, é o próprio pensamento. Você não está fazendo isso. Olha, tem outro fazendo. E aí eu preciso entender a minha medida, né? A forma do qual o Senhor me chamou, a forma que o Senhor te chamou, ela é muito específica, ela é muito pessoal. Tem um chamado pessoal e um chamado coletivo, né? Então, eu preciso entender qual a minha identidade. Eu precisei trabalhar isso durante esse tempo. Tenho trabalhado, tenho melhorado muito. Eu sei que ainda estou no processo, mas não é sobre olhar o outro, mas é internamente, né? E fazer coisas intencionais, como a gente aprendeu na semana passada, a obediência interna, a obediência intencional, né? E eu anotei aqui, eu preciso silenciar na forma do meu tempo, da administração do meu tempo. Eu tenho melhorado muito, mas é uma coisa que eu preciso continuar a praticar. E aí eu botei entre aspas aqui o ativismo, né? Então, nem tudo que movimenta é produtivo. Né? Então, eu preciso entrar nesse lugar mais. Eu tenho, graças a Deus, o Senhor tem movido com muita misericórdia, só que eu sei que eu preciso melhorar, porque esse lugar me trouxe muita ansiedade há uns 2 anos atrás. E a pastora Ludmila estava falando das mensagens. Eu lembro de uma época que eu olhava o meu telefone, tinha um íconezinho do WhatsApp, eu já entrava num estado. Graças a Deus eu não entrei na síndrome, né, da ansiedade, mas se eu não cuidasse, eu entraria. E eu lembro de um tempo que eu tomei um remédio, né? Eu fui no médico, o médico falou assim: olha, toma esse remedinho, é leve. Gente, eu sou farmacêutica. Mas eu tenho um problema com remédio, de tomar remédio. Então, tipo assim, vamos indicar para o outro, mas para mim não, tem aquela coisinha. Mas o Senhor quebrou isso através disso na minha vida. Eu falei: olha, você precisa. Você tem uma dor de cabeça, você tem isso, você toma um remédio. Então, você precisa tomar um remédio também para ansiedade. Então, uns 2 anos atrás, quase 3 mais ou menos, eu passei por isso, esses barulhos. Eu vi o ícone, eu tirava a notificação, mas eu, como pastor, eu preciso atender. E aí eu precisei mediar essa situação e também entender esse propósito, que nem tudo que eu estou fazendo é produtivo para o céu. Então eu preciso silenciar a voz para tentar entender qual é a produção do céu para mim. E às vezes a produção do céu é você ficar de joelho. Você está produzindo mais do que tentar visitar todo mundo, né? Porque você fazendo, você é criticado. Você não fazendo, você não é, você também é criticado. Então você precisa entrar num ponto. Eu precisei entender o meu ponto de equilíbrio e falar: opa, peraí, eu vou me matar e vou matar minha família. Então eu precisei silenciar primeiramente essas vozes do meu pensamento, porque eu, como uma pessoa muito introspectiva, eu me cobro muito. Então eu precisei entrar de fato. Eu falo muito também. Eu precisei entrar nesse lugar. Então a anotação aqui tá bastante aqui, ó. Aqui. Ai, pastor, a gente se identifica, né? Eu sofro com isso. Porque é muito difícil, né? As pessoas nunca, sempre tem necessidades, né? Tem muitas necessidades. E se você não faz, você não é boa. Se você faz, você não é boa. Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. E sempre vai ter, gente, uma situação para resolver. Ó, eu já zerei meu telefone hoje de manhã, tá? Eu acordei cedo, respondi algumas pessoas. Eu já fiz algumas orações. E aí eu olhei agora. Eu tenho 4 ligações perdidas, 89 mensagens para responder.
e 25 conversas de pessoas diferentes. Então, assim, não é só sobre o celular, né? A necessidade da igreja é muito grande. E eu super entendo isso, eu amo estar nesse lugar e eu agradeço a Deus pelo Senhor ter me dado esse privilégio de ser uma pastora, porque é um privilégio. Mas a necessidade é muito grande. E eu não posso esquecer de quem eu sou, né? De que eu tenho uns filhos, que eu tenho casa, que eu tenho marido. Mesmo meu celular, eu não tenho nenhum tipo de... como é que fala? De atualização de barulho. Tipo, eu não recebo mensagem. Meu tudo é silenciado, né? Meu celular é no silêncio. Até o meu despertador, gente, ele só vibra. Tudo meu. Mas porque eu não consigo fazer nada. É o tempo todo barulho, né? Mas a necessidade das pessoas, elas é um poço sem fundo. Nunca tem fim. Nunca tem fim. E você faz. Então, assim, algo que o Espírito Santo precisa todo dia trazer graça sobre a minha vida e sobre a nossa também. Porque, como falou meu coração, pastora, né? Eu não tinha escrevido isso, agora eu escrevi silenciar o ativismo, né? E a gente tem que, quem tá começando agora, tem que tomar muito cuidado para não cair nesse erro. Minha filha já tá com 10 anos, né? Mas quem tem filho pequenininho, né? Sofre muito com isso, né? A gente tira o tempo, né, dos nossos filhos, né, para dar para a igreja. Então, assim, claro que Deus recompensa. Eu falei isso para Priscila. Deus tem uma medida justa, né? A balança de Deus é perfeita, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, trazer muito equilíbrio, né? O cronograma ajuda muito, né, gente? Quem tem cronograma aí? Né? Quem gosta de qualidade tem que ter o dia para as coisas, né? Porque senão a gente fica muito absorvida, né? Eu vou te falar, o Zenildo, às vezes esse trabalho ser é um benefício de medida protetiva, entendeu? Porque Deus protege a gente. De alguma maneira ele protege a gente. Amém? Eu acho que as outras meninas não... Carol, você tá aberta, você quer falar? As outras meninas estão fechadas. Olá. Amém. Então, assim, hoje eu não vejo nenhuma distração de fora. Eu gosto muito de série, mas quando eu vejo que tá demais, eu desligo e saio. Mas uma coisa que eu sei que é uma coisa já minha, que são as preocupações. Assim, às vezes eu me perco nas preocupações. Quando tem algum problema, algo que eu preciso resolver, ou preocupações de outras pessoas, isso me afoga e eu acabo me perdendo, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo parar para me conectar com Ele, porque as preocupações estão tão grandes dentro de mim que acaba que vira um turbilhão, né? Eu lembro numa aula do Mulheres Improváveis que Priscila deu e que ela fazia o furacão lá na água. É exatamente assim, a gente está naquele meio do furacão e aquele barulho todo em volta e a gente não percebe que Deus está protegendo a gente está cuidando e a gente está protegido, mas o furacão ali fora está, né, forte. Uau! É isso aí, irmã. Ai. Até as tempestades das outras pessoas, às vezes, respingam na gente. Seu áudio está desligado, pastora. Perdão, gente. Fiquei até emocionada, Carol. Nem liguei. Até as tempestades das outras pessoas, agora, às vezes, respingam na gente, né? Então, realmente, é esse lugar que Deus quer para mim e para você. É tão forte que ele dá algumas... Ele quer falar, Zê? Pode falar. Quem quiser falar. Eu sempre fui muito metódica, muito. Essa questão do cronograma, para mim, não podia sair, né, do controle. Então, por ser muito metódica, quando
veio a consagração, quando veio a igreja, quando veio a escola, quando veio tudo, me desestruturou. E aí me desestruturou tão grande, de tão maneira tão forte, que aí eu comecei a ter problemas, crises, né? Não cheguei a crise de ansiedade, mas cheguei a entrar em crise existencial mesmo, porque não estava no meu controle, né? Porque foge. Vem os problemas dos outros, vem questões da igreja que a gente não espera, né? Que aparece o tempo todo, vem questões da escola, Senhor, não vou conseguir controlar. E aí, assim, tem sido desafiador, eu tenho pedido muito ao Senhor, tenho orado, essa é a minha busca constantemente, porque não está no meu controle. Por mais que eu me planeje, faça meu cronograma, vai sair, e antigamente eu não aceitava sair. Não aceitava, tinha que ser da minha forma. E aí eu comecei a entender que é da forma de Deus, é da medida de Deus, a régua dele não é minha, mas é desafiador. É desafiador. É como Deus leva a gente no oleiro, quebra o vaso e refaz, entendeu? Ele também tirou o que era também 8,80 e agora ele dá uma medida, né? E, gente, deu 8 horas, eu perdi a hora. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que a gente também, meninas, nós não andamos por necessidade nem por urgência, nós andamos por propósito. Então você tem que andar sobre propósito, né? Porque senão o mundo te domina, os irmãos da igreja sempre vão ter necessidades. Aí, o que que o mundo está fazendo hoje? Trocando, né? A pessoa que está sem direção por excesso de direção. Você tem que assistir 20 áudios de youtuber, você tem que ler 5 livros por semana, por mês, você tem que ser o melhor nisso, você tem que correr 200 quilômetros, você tem que... Então, assim, parece que a nossa performance com Deus, né, ela tem que ser nesse cronograma. E também não é isso, né, Zê? Deus está falando para mim e para você, não, filha, eu quero que você tenha graciosidade, eu quero que você tenha leveza, suavidade, mas que você tenha o quê? Seja uma mulher equilibrada, com bom senso, com graça. É tão lindo ele falar assim, olha, silencie sua mente, fique quieta. Eu amei isso, irmãs, eu pintei, eu falei, em nome de Jesus, aqui, ó, na página 17, lá na segunda linha, ele fala, fique quieta, e em nome de Jesus, aquieta-te, mulher. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Siga o exemplo do Filho, siga o exemplo de Jesus. Nós somos a cópia dele, o modelo dele. Nós precisamos nos reabastecer e as baterias espirituais se isolou, né? Livrou dos discípulos e ficou sozinho no alto de uma montanha onde passou a orar. Mateus 14. Precisamos aprender a orar como Jesus. Irmãs, eu não sei vocês, mas eu amo praia. Amo praia. Mas eu gosto de ir pra praia e ficar lá deitada, olhando pro céu, vendo os passarinhos, vendo as ondas do mar, enfiando meu pé na areia. Vocês sabem que eu tenho tanta saudade que eu sonho que eu tô com o pé na areia, que eu tô com o pé na água. Eu sonho, sério, eu sonho. E eu gosto de ficar quieta, eu gosto de ficar lá sem fazer nada, assim, orando, me acalmando. Nossa, eu não sei se é porque eu sou goiana, eu dou muito valor ao mar, sabe? Porque eu demorei muito a ver o mar. Vocês são carioca, vê o mar a vida toda? Eu me apaixonei pelo mar, sabe? Primeira vez que eu vi o mar, eu rolei na areia. E assim, eu sou muito apaixonada pelo mar. E ele me aquieta muito. O que que te aquieta? Conta pra mim aí rapidinho. O que que aquieta você? O que que você lembra assim que você tem memória que te aquieta? Que te acalma a alma, que te dá centralidade, que Jesus vem falar: aquieta-te, mulher. Um bom banho, né? Lavar a cabeça assim. Ai, eu amo água. A água me acalma. Quem mais? O que que vocês percebem aí? Um Eu bom também copo, sou mar. o mar. Oh, O mar e a minha rede lá embaixo, de frente com o meu jardim. Aquele ai, jardim que eu mostro para vocês. é muito É ficar vida. ali na rede, só ficar na rede, Rede. só o jardim, a mata, as árvores, para mim tá ótimo. Semana que vem eu tô lá, em nome de Jesus. Quem mais, gente? Amei essa O mar me dá agonia, o mar me dá agonia. Eu sou carioca, mas eu conheci o mar muito tarde.
né, É. Carol, a gente não foi apresentada ao mar muito cedo. Não, Não. gente, sério. Então E tá. aí o mar me dá agonia. Eu prefiro muito mais uma cachoeira, que também agora eu nem tô gostando muito, porque a água muito gelada não me atrai, mas a água também me acalma. Um bom banho, meu quarto aqui, meu silêncio, eu sozinha aqui. E se eu for escolher um lugar assim externo, a natureza mesmo, assim, um parque nacional, digamos assim, né? Verde, árvores e aquele silênciozinho, os pássaros. Mas o mar, eu não tenho essa. A praia não me dá. Eu gosto, vou, passeio, mas chego, já quero ir embora. Não Gente, gosto de muito sol na minha gente cabeça. branquela, é muito branquela, entendeu? Isso aqui, ó, minha filha, é cor de índio, isso aqui aí. Menina, mas eu vou te falar, se eu pegar um sol, eu fico preta. Eu não sou amarela assim, não. É porque eu fujo do sol. Priscila, antigamente as pessoas achavam que ela era índia, de tão moreninha que ela era. Ó, Sério? não tô O que inventando, minha irmã. aconteceu, Tô amiga? falando. A vitamina D foi embora. Eu fujo do sol, não gosto mais, sei lá. Gente, e tu, Tati? Delícia. Gente, eu sou como uma boa melancólica. Não que o meu temperamento me defina, tá? Mas como uma boa, eu gosto de ficar aqui no meu jardim, maluquice, tá, doida? Apreciando o vento batendo na árvore. Aí eu fico igual uma maluca olhando o céu. Eu sou muito eu gosto de Completar. contemplar as coisas, sabe? Isso é a minha paz. Eu sento ali fora no meu jardim, aí um passarinho, isso. Às vezes eu choro. Eu falo, olha, a tonalidade do céu hoje tá Ah, eu também, linda, Tati. Eu vou maluca. embora. Ih, E eu eu adoro amo. praia, mas a praia pra mim é água e eu sou igual criança, igual cachorro Golden Retriever, eu sou. Eu fico na água o tempo inteiro. Ai, que delícia. Não, eu com certeza sou do mar, sou Gente, eu vou contemplativa. falar para Amo. vocês, eu vou na praia, eu não, Não é curte? difícil eu entrar na água, eu não entro. É difícil, Ah, tô não, te tu vai falando. comigo. Eu vou te levar na praia. Vou te dar um. Nós duas, Tati, vamos dar um. Vamos levar ela para levar. Ó, Tomar um caldo. não, quero caldo não. É, Um belo me leva caldo numa nunca. É praia que inesquecível. seja assim, igual uma lagoa, e eu Aí, Zé, vou. leva ela lá pra Gente, florestinha. Carol, lembrou de algum? Eu tô aqui olhando, eu mudei meu quarto de lugar para botar a mesa que a gente estuda debaixo da janela, porque da minha janela eu consigo ver o dedo de Deus. Ah, E eu amo, assim, aqui na sala também agora tá neblina, não dá para ver. Aí eu olho pela janela, dá para ver o dedo de Deus. Então, para mim, é o lugar de paz, assim, olhar para as montanhas, essa questão da natureza também, os passarinhos. gente, nós somos muito privilegiados, teresopolitano, porque qualquer lugar que a gente olha tem uma beleza que a gente nunca viu, uma beleza de Deus, né? Eu amo ver os animais comendo as frutinhas, né? Essa coisa de ver os passarinhos, que é a arte de passarinhar, né? A gente precisa contemplar mais, né, Tati? Trazer essa graça, a beleza que eu nunca vi. Cantar aquele louvor novo, né? Vocês cantaram já? Né? Senhor, me mostra a beleza que eu ainda não vi. E contemplar e deixar ficar quieta, em silêncio. Vocês lembram daquela propaganda que a mulher fazia assim? Ela era linda, né? Uma mulher linda. E aí ela era da saúde, né? Lembra? Gente, eu amava aquela propaganda de saúde. Morria de medo dela, mas eu amava aquela mulher linda. E o Senhor tá falando hoje para mim e para você. Aquieta-te, fique em silêncio. Vamos orar? Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor Jesus, diante de ti, com as minhas irmãs, Pai, publicamente, nós queremos confessar, Senhor, que estamos tendo vícios, Senhor, e barulhos. Nós não conseguimos ficar em silêncio, mas precisamos, Senhor, de ti. Senhor, tudo aquilo que nos perturba, Pai, tira da nossa alma.
Tira, Senhor, aquilo que tem nos agitado. Tira, Senhor, toda rota de movimento, de coisas, de videogames, todos os estímulos que ficam, Senhor, garimpando, Senhor, roubando o nosso dia a dia, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, nós precisamos aquietar a nossa alma, Senhor. Ouvir, Senhor, a tua voz. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, tem misericórdia de nós, Jesus, nos ensina, nos ajuda, Pai, Senhor, a aprender, Senhor, a consumir, Senhor, os conteúdos, a ter prazer, Senhor, em ouvir, Senhor, aquilo que é teu, Senhor, a ouvir a Bíblia, Senhor, ler, Senhor, a palavra, nos ensina, Senhor, a ter prazer, Senhor. Dai-nos a tua graça, Senhor, o poder de ficar em silêncio, Senhor, de desacelerar, de tirar todo o ativismo, Senhor, como foi falado aqui, de tirar, Senhor, todo o barulho mental, Senhor, de tirar todas as necessidades das pessoas das nossas igrejas, as mensagens, Senhor, as pessoas precisam tanto, Senhor, nós sabemos disso, Deus, mas nos ajuda, nos dá uma graça, nos dá uma unção, Senhor, para resolvermos problemas, uma unção, Senhor, para sermos intercessoras, para fazermos segundo o teu coração, para fazermos como Jesus fazia. Pai, nós queremos ser semelhantes a ti, nós queremos ir para um monte, nós queremos, Senhor, contemplar a tua beleza, queremos orar mais, queremos ouvir mais, Senhor, o Espírito Santo. Nós, Senhor, temos anseio em ouvir, em desejar mais de ti. Pai, queremos ser a cópia fiel de Jesus Cristo, Filho de Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém e amém. Você recebe essa oração em nome de Jesus? Amém. Amém, meninas. Ó, amo vocês. Uma semana abençoada, cheia do poder e da glória de Deus. Semana que vem, nós estamos aqui fielmente, sabe, sendo mulheres de propósito. Amém? Saudade já. Hoje à noite, hein, gente? Nosso encontro. Beijo, Deus abençoe. Um dia abençoado. Bem-vinda, Carol.